Agora, com a vela já montada, eu abri aqui usando a régua niveladora de 10 milímetros e eu fiz a textura com a textura da Blue Star de metalacê, com o número 1 do cortador. E aí eu vou fazer um furinho aqui, eu pego uma esteca redonda, né, esteca de agulha, e aí eu faço um furinho, eu cortei um pedacinho de palito de canudinho, e aí eu coloco dentro desse buraco. Quando chega ali, eu empurro usando a esteca, tá? Para não fazer a marcação ali. Eu uso isso aqui porque depois que secar, a cliente pode colocar ali o pavio e a gente pode mandar o pavio separadinho, né? Daí não tem o risco de estragar o pavio na hora que a gente tá embalando. E agora eu vou pegar o pó do Emerson, esse aqui, o perolado, tá? E aí eu abro aqui a torre, viro ele de ladinho assim, pego o meu pincel. E aí eu gosto de pegar uma bandeja de isopor. Eu gosto de colocar também uma tira de EVA para não grudar ali no isopor, tá? Então eu faço assim, pego um pouquinho do pincel, bato um pouquinho aqui na tampa e aí passo na minha vela. Vocês viram que eu acabei de fazer a vela. Por que que eu bato ali na tampinha? Para tirar o excesso do pincel e para eu conseguir passar direitinho esse pó na vela. Então, eu vou fazer esse procedimento em toda a vela. Quando eu vejo que já tá assim, passado pó em toda a minha peça, eu faço isso tanto na vela quanto na base, tá? Quando a gente faz a vela e põe em cima, né, dessa meia bolinha de isopor, eu faço do mesmo jeito. Inclusive, na roupinha de alguns topos e algumas palhacinhas eu coloco também. Esse aqui foi feito do mesmo jeito. Então, agora eu já passei e agora eu vou passar o meu dedo para fixar bem esse pó na minha massa que ainda tá bem mole, ó. Tá bem mole. Então, eu passo o dedo esfregando bem esse pó. E aí, claro, meu dedo vai ficar cheio de pó. Aqui embaixo eu não passo, porque eu acho que fica melhor de colar sem o pó. Então, se eu for trabalhar depois, eu vou ter que lavar a minha mão ou pegar um lenço umedecido, tá? E aí, eu posso colar as minhas pedrinhas aqui depois que eu passo o pó. Então, ficou assim, com esse brilho maravilhoso. É assim que eu faço as minhas peças. Vamos fazer ali o rabo da sereia agora. Então, eu já desenformei, eu tô usando a cauda da sereia P, lá da Simone Moldes, tá? Ele fica com 5 centímetros depois de seco, fica igual a essas aqui. Olha, encolhe um monte, não só um pouquinho. E aí, com a minha peça molhada, eu vou colocar aqui na minha bandejinha que eu vou trabalhar. E aí, assim, eu vou escolher aleatoriamente as cores. Eu gosto de colocar embaixo o lilás, então eu pego bem pouquinho no meu pincel e vou colocar aqui na tampinha. Eu sempre uso a tampinha para me dar essa base. E aí, eu vou passar aqui na minha base da cauda da sereia. Vou pegar o cor-de-rosa. Eu vou colocar ele aqui mais no comecinho do rabinho. Não passo em tudo. Vocês estão vendo que eu tô colocando só no meinho, né? Para fazer esse efeito. E aí, eu vou pegar o amarelo. Esse douradinho. Então, ponho um pouquinho no pincel. Tiro o excesso aqui na tampa do pote. E eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Posso colocar um pouquinho aqui para cima também. Eu tô fazendo aqui só na frente da cauda, porque eu vou colar isso, né, em um lugar. Mas depois eu venho com o pó branco para dar esse acabamento ali atrás. Agora, eu venho com o verde, tiro o excesso e vou passar aqui. Um pouquinho aqui do lado e um pouquinho aqui do lado.
Eu posso brincar com as cores. Eu posso brincar com as cores, com cor de rosa, com amarelo. Eu sempre uso as mesmas cores. Um amarelo com um roxo, ponho um pouquinho de branco, deixo ela mais de pezinho, viro de um lado, viro do outro. E aí vou misturando as cores. Veja que até a minha mão ficou um pouquinho com o brilho, mas é só passar um lenço umedecido. Quando eu tô aqui trabalhando, passa um lenço umedecido, já sai, tá? E o pozinho não sai depois da calda, ó. Fica bem brilhoso. E aí eu posso usar num aplique, posso colocar numa vela, posso, né, colocar num tubete, num pote. Hoje em dia tá super em alta esse tema. E agora vou ensinar para vocês o balãozinho de EVA. Esse balãozinho aqui que as bonequinhas seguram. Eu tenho usado muito a massa de EVA para fazer o balãozinho das minhas bonecas. Porque a massa de EVA, ela é mais... Ó, tá até fechado. A massa é nova. A outra eu já usei tudo. Eu tenho visto que, como eu tinha comprado já, né, a massa, e aí queria usar, e pro biscuit eu acho que ela não fica muito bacana pra gente fazer o que a gente faz, né, ela é legal assim para alguns detalhes, então eu acabei adaptando pra colocar aqui na mãozinha das nossas bonequinhas, porque fica leve, a gente pode fazer assim, com esse brilho. Então, eu fico aqui sovando, ela é um pouco úmida, parece que ela tá molhada, mas não tá. Então, eu fico mexendo nela até ela sair um pouquinho desse molhado, tá? Aí, eu faço uma bolinha para fazer o coração. Eu alongo um pouquinho fazendo uma coxinha. Vou dar uma achatadinha. Eu uso o meu polegar para me ajudar. E aqui eu vou fazer um redondo. Vivi, você já tentou colocar na forminha? Não. Eu faço o coração super rápido. E assim. Não testei, mas eu acho que funciona. Eu dou esse formato. É quase um triângulo. E aí venho com a esteca gravata e faço uma marcação bem no meio, para frente e para trás. E aí puxo um pouquinho esse lado para cá, esse lado para lá. E aí tá pronto o meu coração, fico só ajeitando aqui. Vou usar um arame floral branco. Eu passo cola de isopor. Ah, Vivi, você já fez com outro tipo de cola? Já, e ele sai. Então, eu achei melhor com a cola de isopor. Dá para usar cola de EVA? Dá. Eu não tenho. Não comprei porque eu tenho essa de isopor e a de isopor serviu. Então, eu acho que assim, eu só vou comprar se eu não tiver. Se eu tenho alguma coisa para quebrar o galho aqui, eu compro. Olha, fica bem firme, não sai de jeito nenhum, tá? E aí, agora, com o meu balãozinho no arame, eu vou pegar a minha cor. Então, é assim, eu faço o balão branco, pra eu fazer colorido assim, eu coloco pó. Então, eu vou pegar o pó da cor que eu quero, posso fazer aqui, vou fazer um amarelinho. Então, eu tiro a tampa, ponho na mão, seguro aqui no arame, tá? Então, eu faço aquele mesmo processo. Só que aqui, eu não posso pôr ele direto. Então, eu vou pegar o perolado daquele outro kit
e vou misturar um pouquinho. Então, pego um pouquinho do perolado, ponho um pouquinho aqui nessa minha tampinha misturado com amarelo. E aí que eu vou passar na minha massa DVA. A massa DVA, ela é muito sensível. Então, se você esfregar muito forte, vai ficar marcado o pincel. Não importa se você tiver o pincel macio. Se você fizer com mais força, ele marca. Fica um buraquinho. Então, aí eu passo em toda a minha bexiga. E aí ele fica colorido do jeito que eu quero e fica bem fraquinho. Eu uso só um tiquinho só de pó. E aí deixo isso aqui secar. Eu tenho uma base ali de isopor, deixo secar assim de pezinho. E quando tá seco, coloco no bracinho das minhas bonequinhas, coloco um lacinho, coloco um strass. E aí ele também encolhe um pouco. E é isso, essas eram as dicas que eu tinha para dar do pó maravilhoso do Emerson Nogueira. Eu tô muito, muito contente por ter sido convidada a fazer parte dessa equipe. Ele é uma pessoa assim bem batalhadora, né? E os pós são incríveis, fizeram uma diferença enorme no meu trabalho. E falam assim, ah, porque é caro. Eu não acho caro, eu acho um investimento super válido. Dá para adquirir os pós separadamente, você montar mesmo o teu kit, que eu achei isso super bacana. Então fica aí minha dica mágica, brilhosa dos pós do Emerson Nogueira. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, dá uma curtida aí. Te aguardo no próximo vídeo.